Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas e acompanhou ao longo do dia o mercado da soja lá em Chicago. O mercado começou negativo, recuando aí alguns pontos, alguns produtores ficaram preocupados de poder ser alguma novidade, algum fundamento novo que estava sendo colocado ali, que ainda não tinha chegado ou chamado a atenção dos produtores, mas no final do dia o mercado conseguiu reverter e acabou encerrando, apesar de altas nem tão significativas, em torno de um pontinho aí nos principais vencimentos, mas o mercado fechando em alta para a soja lá em Chicago. O milho também trabalhou ao longo do dia no vermelho, mas ao contrário da soja não conseguiu todo esse fôlego para reversão de tendência não. Quem nos ajuda a entender o mercado e principalmente analisa para a gente essa variação dos preços por lá em Chicago hoje, vai falar também do Brasil, das oportunidades aqui para o Brasil, é o Vlamir Brandalize, está aqui com a gente já na tela. Brandalize Consulting, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu caro. Mais uma vez, obrigado pela participação. Como a gente entende essa movimentação hoje? Uma pressãozinha durante a sessão e essa reversãozinha aí no final do dia, Vlamir? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos aí, nossos amigos aí do campo. Olha, Alex, foi um dia técnico, hoje muito técnico. Ontem o dia foi de fundamentos, atrelado às condições de chuvas aí no final de semana, plantio americano e lavouras. E hoje, já passado o relatório aí do final da tarde de ontem, mostrado aí que ainda segue plantando e com um grande atraso, no caso da soja, o milho também com atrasos, e isso já está absorvido. O mercado da soja, principalmente, hoje, ele veio numa operação técnica, os grandes investidores fazendo lucros do movimento curto, da alta do dia anterior, e do meio do pregão para frente, já começando a olhar alguma coisa para frente, em função de que os novos números já começam a passar na cabeça dos analistas, dos grandes investidores, e já a gente olha aí que a maioria já está com safra americana projetada de 100 a 105 milhões, Alex, e com isso o número já é bem abaixo do USDA, e no decorrer do dia vendo que a soja ela não tem muito espaço aí perto dos $9, ela tem mais fôlego para perto de 9,5 e tende a trabalhar aí acima de 9,5 aí nos próximos pregões. Então o mercado é de alta e o dia foi basicamente técnico em cima de realização de lucros, né? Uhum. Agora, sobre esse avanço do plantio nos Estados Unidos, o que te leva a crer que isso não deve ser tão significativo nos próximos dias e que a gente possa ter alguma surpresa com a área plantada por lá, Vlamir? Olha, Alex, a questão é o seguinte: o plantio nos Estados Unidos ele é um dos mais atrasados, talvez o mais atrasado da história recente aí da soja deles. O USDA projetou para ser plantado 34 milhões e 200 mil hectares. E ainda faltam, dessa semana aí, do relatório que foi levantado no domingo para cá, faltam 7 milhões e 900 mil hectares para chegar a essa projeção de plantio. Se a gente levar em consideração o plantio da semana passada, a semana passada teve condições climáticas melhores nos estados principais, o plantio andou numa condição melhor do que está nessa semana, e eles conseguiram plantar 5,8 milhões de hectares, ou seja, se eles seguirem nessa linha e plantar 5, 6 milhões de hectares agora nessa nova semana, assim mesmo vai faltar aí perto de 2 milhões de hectares aí para um período muito crítico, que é o final do mês de junho, né? Então, aí é um período que normalmente os produtores não fazem nem o replantio nessa época. Então, principalmente, você fazer plantio de lavouras aí nessa fase mais crítica, né? E tem estados importantes ali que ainda tem muito para ser plantado, como o estado de Indiana ali, que fica do lado de Illinois, é um estado importante e que geralmente tem geadas precoces, neve, então é um estado com risco. O estado de Illinois, o estado de Iowa já está bem adiantado, mas... Pois mas você falando dessa questão do risco,
Para o milho também tinha esse risco, tanto que a gente imaginou que eles fossem parar de plantar uma semana depois da janela ideal. Eles continuaram avançando no plantio do milho. Inclusive, esse último relatório mostrou isso, né, Wlamir? Que eles chegaram aí a quase 90% da área plantada de milho. Em que condições ou com que qualidade, isso a gente não está questionando nesse momento. Mas isso não pode acontecer com a soja também? Eles extrapolarem a melhor janela ideal e continuar plantando soja até completar a área? E o que ela difere do milho nesse caso? Olha, Alex, que eles podem continuar plantando, é provável que alguns vão, né? Eles só não vão plantar aí nas condições, por exemplo, se continuar com chuvas aí nas regiões mais baixas, aí próximos dos rios, que ainda tem muita área inundada, né? Daí não tem como entrar lá com a máquina para plantar. Então, essas são as áreas que têm os riscos ainda. O que difere do milho com a soja é que o milho, quando ele está plantado e chegar lá perto do inverno deles, no caso das geadas, é uma cultura um pouco mais tolerante ao frio do que a soja. Então, se tiver alguma geada, alguma coisa ainda, eles tem condição de fazer uma silagem com o milho, depende do produtor se ele precisa de silagem ou ele pode vender silagem, ou se ele vê que vai ter uma condição de geada para frente. Ao passo que a soja é uma cultura de volume pequeno, né, de massa pequena, que ela não tem muita utilidade para você fazer uma forrageira. Então, nesse momento, o produtor aí, no caso do milho, acaba perdendo menos se tiver uma geada num período mais cedo do que o normal, né? Então, as áreas plantadas agora vão ter risco de geada, porque é normal ter geada no final de setembro, outubro, que é quando vai estar enchendo a vagem dessas lavouras que foram plantadas agora. E arriscar no milho é diferente de arriscar na soja em função dos preços que estão sendo praticados, por exemplo? Exatamente, também tem esse ponto, né? Porque mesmo colhendo menos no milho, o milho já está numa fase de rentabilidade para o produtor de soja. Nessa faixa de $4,5 aí que está acima disso, ele supera o custo de produção e dá margem de lucratividade ao produtor. A soja ainda está longe de chegar ao valor de custo real e margem de lucratividade. Então, se você tiver perdas na soja, você vai acabar só aumentando os prejuízos, não vai cobrir todos os custos, né? Então, esses fatores limitariam, na sua opinião, o avanço do plantio fora da... Janela ideal já acabou, né, Wlamir? Foi agora metade de junho, né? A janela, só para localizar o pessoal que assiste nós, a janela ideal de milho é 20 de maio. Uhum. E a soja? E para a soja? A soja é ao final de maio, ou seja, na primeira semana de junho, é período que normalmente se faz replantios de lavouras de soja e de milho. As lavouras que não nasceram bem, que não tiveram um bom arranque, é a época que se faz replantio, que é a primeira e segunda semana de junho se faz replantio. Isso aconteceu ano passado, nessa condição de uma época normal. Por isso que o 15 de junho é meio que um balizador para a finalização do plantio, né? Exatamente. 15 de junho é um período que já é para finalizar o replantio. Então, nós estamos já passando da fase de fazer o replantio, porque o relatório de final de plantio que o USDA divulga, ele sai na sexta-feira que vem, no dia 28, que é quando que o USDA já tem todos os dados de todo o plantio de soja, de milho, das culturas, que ele vem com o relatório final mostrando o que foi plantado e já começando a trazer as projeções da safra efetiva. E é quando que a semana que vem ainda vai estar faltando plantio de soja, né? Vai estar ainda com área de soja não plantada. Eu, pelo menos, em 30 e poucos anos de mercado, nunca vi chegar ao dia do relatório do USDA de situação de plantio, que é o final de junho, ele ainda ter lavouras para plantar. Isso eu nunca tinha visto. E é provável que a semana que vem vai estar nessa situação. Muito bem. Então, vamos considerar que eles consigam, no máximo, plantar o que foi projetado, avançar para a área de milho, pouco provável, certo? Nessa área de milho que vai ficando, talvez fique uma parte da área de milho para ser sem plantio, dificilmente o produtor vai ter condição de fazer esse plantio aí, porque ele não está conseguindo terminar a soja, né? Então, primeiro ele vai plantar as áreas mais nobres, a área de melhor condição para ele, e algum outro produtor, se tiver uma condição, ele planta um pouquinho mais, mas eu acho que é muito arriscado para eles, né? Uma situação
certificado. E em função desse risco maior, desse comprometimento de produtividade, o mercado já vem trabalhando com números para a safra entre 100 e 105 milhões, foi o que você disse anteriormente, certo? Exatamente. Depois do relatório de ontem, hoje o mercado já começa a olhar e no mercado a gente tenta olhar para frente, né? A gente pega os dados que aconteceram e tenta projetar para frente para tentar direcionar o caminho da oferta e demanda e das cotações. E agora a projeção do USDA, que era 112,9 milhões de toneladas para a safra, pensando numa safra de 34,2 milhões de hectares e numa condição normal de lavoura, agora já se trabalha com a ideia de 100 a 105 milhões de toneladas, já com a redução do potencial produtivo e provavelmente no fechamento da área, talvez uma área até um pouco menor do que está projetada. Né? Em números absolutos, isso seria muito pouco diante de uma última safra de mais de 120 milhões de toneladas, não foi isso? Sim, e principalmente porque isso também não vai fazer uma catástrofe no abastecimento, né? Porque os Estados Unidos têm 20 e poucos milhões, quase 30 milhões de toneladas em estoque. Né? Então, exatamente, esse era o ponto que eu queria chegar. Essa queda de talvez 20 milhões de toneladas na safra americana, ela só vai servir aí, não é que só vai, ela vai servir para organizar de novo o quadro de oferta e demanda e deixar o quadro de oferta e demanda ajustado lá nos Estados Unidos e também ajustado a nível mundial, né? Porque essa redução de 20 milhões que é possível agora nessa safra americana, ele vai enxugar os estoques que sobraram e aí deixa o mercado novamente que a gente trabalha com a ideia de 9,5 a 10 dólares, talvez em algum momento é acima de 10 dólares. É suficiente, então, para mudar, sim, o patamar de preços? Sim, é suficiente para criar um novo degrau, né? Vai ser um novo degrau, 9,5 a 10 dólares, que a gente acredita que nesse momento seria o nível que deveria ser trabalhado mesmo com China e Estados Unidos brigados sem acordo, em função daí do fundamento oferta e demanda. Mas daí, se o mercado voltar para esse patamar dos 9,5 a 10 dólares, mais os 2 centavos lá prometidos pelo Trump em termos de subsídio, ainda assim a gente não teria uma soja rentável para o produtor a ponto de estimular o plantio ou fazer ele ter mais a possibilidade de arriscar mais? É muito tarde, Alex, né? Agora que nem diz agora, arriscar é muito complicado, né? Né? Tudo que você arriscar, a chance de você perder é bem maior do que você ganhar alguma coisa. Então, a partir da semana que vem, tudo que ele arriscar, a chance dele colher bem é de, vamos dizer assim, em 2 em 10. Ou seja, tem 8 vezes a chance de perder e 2 de ganhar. O risco é grande, né? Ele vai ter que torcer que aconteça uma coisa que raramente ocorre, que é de ter um verão mais longo e o inverno começar lá no mês de dezembro, então, que daí teria uma condição de a safra se envolver sem risco, né? Então, mas é muito arriscado, né? Porque esse ano o inverno foi longo e as projeções aí que o pessoal de clima aponta é que o inverno que vem vai vir cedo, então, em princípio, está tudo contrário ao produtor esticar muito esse plantio, né? Tá. A não ser que o clima mude, né? Então, a gente entendeu que essa questão da oferta nos Estados Unidos está bastante delicada e comprometida aí nesse momento. Agora, falta demanda também para o produto deles, né, Wlamir? China, nada de voltar às compras e está tentando adiar, inclusive, a entrega daquilo que já foi comprado, né? A China tem cancelado alguns contratos, né, que é normal eles fazerem essas operações, não tem comprado quase nada de posições novas, tem atuado muito forte no mercado brasileiro, a maior parte da soja brasileira tem saído para a China, dá para ver que o relatório das exportações nossas está muito forte, né? Nós estamos com um nível muito maior que o ano passado, no mesmo período, e quase a maior parte para a China, do grão, que está saindo, e aí ela vai compensando o que ela não está levando de soja americana. Só que a nossa soja, talvez mais uns 2 meses, 3 meses, quando chegar em setembro, nós vamos estar escasso de oferta. Então, aí talvez os chineses vão ter que começar a atuar mais no mercado americano, mesmo com essa situação deles lá de taxação de 25%. O que poderia dar um suporte para os preços, talvez? Sim, daria para nós aí com relação aos prêmios, né? Que daí os prêmios que hoje estão na faixa de 100, 110, 120,
ele criaria um ambiente para trabalhar de 150, 180, talvez até mais, né? Porque o ano passado nós chegamos a prêmios de 300, então esse ano está trabalhando um terço do que foi ano passado. Mas isso tem que esperar os 3 meses para acontecer ou pode acontecer já? Não, isso é uma condição que provavelmente ela pode ir caminhando para essa linha nas próximas semanas em diante aí. Já começar a subir de novo. Começar a subir se a oferta brasileira começar a escassear, né? Daí o mercado aqui começa a melhorar prêmio, começa a olhar, o comprador chinês começa a olhar talvez posições melhores nos Estados Unidos, que mesmo com a situação que está hoje, a perda americana é da safra nova. A safra velha foi uma safra boa e eles têm muita soja lá. Então não há problema de abastecimento para 2019. O problema que a gente começa a olhar é o abastecimento de 2020, né? E a China está se abastecendo ainda para 2019. Né? Agora, a pergunta do Mauro Mercúrio, de Caloré. O que eu faço, Vlamir? Vendo ou espero mais? Aí, ó. Olha, o produtor que esperar, as chances de perder são bem pequenas, as chances dele ganhar são bem maiores. A grande questão que a gente tem colocado para os produtores, que nem a gente conversou antes de entrar no ar aí, é que nós estamos nos momentos que as relações de trocas de insumos por soja estão boas, estão melhor que o ano passado. Alguns fertilizantes estão com valores reais baixos aí, frente ao valor da soja. Então o produtor tem que começar a olhar para esse lado dos insumos, da troca, de vender e comprar, para garantir o novo plantio, né? Então a soja hoje é uma moeda de troca, é uma moeda de valor, e aí o produtor tem que usar ela de uma maneira adequada para fazer boas compras de insumos e maquinário que ele precisa para a propriedade dele. Mas isso eu posso fazer com safra nova? Pode fazer com safra nova, mas normalmente se você tem safra velha e faz operações com trocas, você ganha mais na soja, você acaba valorizando mais. O pessoal te paga um ágio em cima da soja da safra nova, da safra velha, enquanto que na safra velha você acaba pagando um juro de 1 a 1,5% ao mês sobre as operações. Né? Garante custo, então? É isso que você está dizendo, Vlamir? Exatamente. O produtor tem garantia de custos, porque nós vamos entrar para um ano de 2020 provavelmente melhor que 2019. Vai ser melhor para milho, vai ser melhor para soja, porque o mercado em si agora já está bem distante do que já esteve, né, que é perto de $8, e nós chegamos até algum momento a trabalhar abaixo de $8 lá em Chicago. Agora o que se espelha para frente é um mercado de 9 a 10, provavelmente 9,5 a 10, talvez algum momento acima de 10. E isso dá uma condição melhor para o produtor. E ainda o que eu digo é que os nossos insumos ainda estão sendo negociados numa base de que o mercado da soja trabalhava entre 8 e 9, e não de 9 a 10. À frente, provavelmente, os insumos vão começar a ser corrigidos para cima em função da demanda, que nós vamos crescer a área plantada, e aí o produtor talvez perca alguma oportunidade de negócio em insumos baratos. Né? Nesse momento está valendo a pena, então, essa troca? Hoje a gente já viu aí vários comentários de negócio com trocas aí que ficaram melhores do que estavam na semana passada. Né? Então, ficar atento a essa oportunidade. Até pelo próprio dólar também, né, Vlamir? Você está correndo o risco aí de repente, comprar um insumo com dólar alto e se deixar para vender sem fazer essa relação de troca aí, você corre o risco lá na frente de vender a soja por um dólar menor, né? Também tem isso. Depois de aprovada a reforma da Previdência, talvez o dólar sofra mais uma retração, né? Ele está hoje ainda perto dos 3,90, 3,86, que nem estava hoje aí, 3,85. Mas o que a gente chama que o dólar técnico brasileiro, numa condição normal, se aprovada a reforma da Previdência, que é o principal que pesa no câmbio no momento, seria um câmbio de 3,60, 3,80, 3,70, 3,85. Então ele estaria em cima da banda, ou seja, está na parte da alta, né? Ele está valorizado, vamos dizer assim, nesse momento. Né? Se também não aprovar nada e se tiver os problemas, o dólar volta a 5,4, mas em princípio o que se mostra é que vai aprovar a reforma aí, e aí traz uma pressão sobre o câmbio, aí talvez ele venha a trabalhar abaixo de 3,80 aí nas próximas semanas. Muito bem. Ô Vlamir, e a tendência para o mercado interno, você falou aí que
tem uma possibilidade aí de escassez de oferta mesmo por aqui. Que implicações isso traria para preço? Descolaria de Chicago de novo? Provavelmente sim, aí mais para setembro, outubro em diante, Alex, que nem a pergunta do nosso amigo aí de Caloré, né, que você falou antes, que é a cidade que eu esqueci. A cidade é Caloré e é o Mauro Mercúrio. Isso. Então, para frente, se ele tiver fôlego, vamos dizer assim, que não necessita vender nos próximos 6 meses, provavelmente vai ter oportunidades boas lá na frente em função da demanda interna, assim. E aí é o descasamento, pode ocorrer, porque nós temos uma demanda aquecida internamente, isso pouca gente está olhando, porque o nosso setor da ração, da carne, aí, exportação, ele está no todo vapor, né? Nós estamos exportando volumes recordes do setor de frango, suíno, boi. A demanda interna de milho e soja para a ração está aquecida e vai continuar forte no segundo semestre. E aí a procura pela soja tende a ser maior ainda. E tem mais um fator ainda que a qualquer momento pode entrar em vigor aí a nova mistura, né, que era programada para esse mês de maio passado, do biodiesel, que saiu do B10 para B11, e em princípio ele foi adiado, mas não se sabe ao momento que vem. Se ele vier aí ainda nesse ano, há um aumento forte na demanda de óleo de soja para fazer o biodiesel, e aí as indústrias são mais grãos, né? Então veja mais esse ponto, que por enquanto ele está de lado, mas ele pode aparecer de uma hora para outra e criar uma demanda muito forte interna também, Alex. Muito bem. Muito bem, então vamos com calma com esse mercado, aproveite a oportunidade para fazer a sua troca por insumos nesse momento que tem alguma vantagem aí em função dessa aceleração dos preços da soja nos últimos dias, como os insumos não mudaram de patamar, essa relação ficou mais favorável para o produtor nesse momento, é bom aproveitar pelo menos o custo de produção para a próxima safra já fechar, certo, Vlamir? Exatamente, Alex. Então, deixa eu fechar aqui com um breve comentário. A questão é o seguinte: normalmente, quando a gente dá treinamento para produtora e pessoal do departamento comercial, de cooperativas, a gente coloca para eles que durante um ano, normalmente um produtor que comercializa bem, ele vai ter umas 6 semanas boas de comercialização, 6 semanas do ano que são boas para comercializar. E aqueles que são os profissionais, eles conseguem até fazer as comercializações em 4 semanas, eles escolhem as 4 melhores semanas, mas é muito difícil de acertar esses momentos. Mas quando a gente leva em consideração as 6 melhores semanas do ano, a gente está colocando aqui, essa semana é uma das 6 do ano, porque o mercado de Chicago está em alta, a semana que vem em diante já começa a fechar os plantios americanos, daí o fator plantio deixa de ter importância e começa a ter importância mais o relatório da qualidade das lavouras, que é provável que nas semanas seguintes de julho, elas comecem a aparecer em lavouras melhorando a qualidade, porque agora está muito ruim. E depois vem um clima com um pouco mais de sol, mais luminosidade, as lavouras vão começar a ficar verdes, vão crescer, e aí a qualidade das lavouras melhora e isso serve de limitante em Chicago. Então, por isso que a gente está citando. Essa semana, apesar de ter um feriadão pela frente, aí depois da manhã, que é o Corpus Christi, é uma das que a gente considera que é uma das 6 semanas boas do ano para comercializar. Legal. Bela dica, Vlamir. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volte sempre, viu? Isso aí, Alex. Uma boa tarde a todos aí. Valeu, um abraço. Vlamir Brandalize Consulting, analisando o mercado de grãos para a gente, em especial o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como encerraram as negociações no dia de hoje. Você acompanha comigo a soja para julho, $9,13 por bushel, alta de 0,75. Agosto, $9,20, 1 ponto de alta. Setembro, 9,27, 1 de alta. Novembro, 9,40, alta de 0,75. Vamos ao milho. Para julho, fechamento em queda, 5 pontos de baixa, $4,49 por bushel. Setembro, 4,55, 6 de baixa. Dezembro, 4,63, $4,63 por bushel, 5,5 de queda. Março de 2020, 4,68, queda de 4 pontos, mais 75. E para finalizar, o trigo, que para julho fechou a 5,31,
queda de 8 pontos, para setembro 5,35, queda de 7 pontos mais 25, para dezembro 5,46, recuando 7 pontos mais 25, e para março de 2020, 5 dólares e 58 centos por bushel, recuo de 6 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.